Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Boa noite a todos. Sejam novamente bem-vindos ao Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, estamos aqui reunidos para estudar um pouquinho do Evangelho que Jesus nos deixou. O Evangelho e todos os nossos outros conteúdos encontram-se em todas as redes sociais, todas as mídias, WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, Twitter, YouTube, matérias diversas, música, enfim, é um conteúdo variado, sempre tendo por base a doutrina espírita. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para fazer o nosso Evangelho. A importância do nosso Evangelho todas as semanas, de criar esse hábito nos nossos lares, é de nos fortalecer, além do estudo, do aprendizado, das lições que Jesus nos deixou, fortalecer-nos espiritualmente, para as nossas dificuldades, para colaborar com a nossa evolução, para nos ajudar a enfrentar as dificuldades, mas também nos trazer a paz e nos ensinar a dividir o amor. O roteiro do nosso Evangelho encontra-se na página da Fraternal e também no vídeo do YouTube. Vocês têm lá um linkzinho que explica como fazer o Evangelho no lar. Aqui nós usamos sempre o próprio Evangelho. Pode-se pegar um texto aleatório, abrir aleatoriamente, estudar a página que se escolheu, ou então seguir o Evangelho desde o começo, ir na sequência, estudando passo a passo essa sequência que estiver disponível. Quem não tiver o Evangelho, também um livro edificante, existem muitos. Colocamos também a água para fluidificar. Nessa água, os nossos mentores, a equipe do plano espiritual, com certeza, colocará aquele remédio, entre aspas, que precisamos, trazendo-nos paz, vitalidade e um amparo para a nossa semana, para a nossa vida. Hoje aqui comigo, eu sou a Rosângela, eu vou fazer a condução do Evangelho. Eu tenho do meu lado direito a Kátia, que fará a leitura. A Márcia, no meu lado esquerdo, que fará a prece inicial. O Paulinho, também do meu lado esquerdo, que fará as vibrações. E o William, do meu lado direito, que fará a nossa prece final. Dando início, então, ao nosso Evangelho, a Kátia vai ler o nosso trecho de estudo de hoje, que é do capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. Antes, prece inicial com a Márcia. Boa noite. Nós vamos agora dar início a esse Evangelho. Vamos agradecer a essa oportunidade, pedindo para que a equipe do Evangelho e a todos os espíritos de luz possam nos dar a sabedoria das palavras, pedindo para que cada lar que nesse momento esteja recebendo isso, consiga ter em sua casa todas as energias de que necessita, para que possa receber paz, tranquilidade, saúde e amor. Pedimos para que sejamos abençoados e orientados da melhor maneira possível. Para isso, vamos fazer a prece de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria, e onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Agora é a leitura com a Cátia. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. O maior mandamento. Item 1. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior mandamento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Item 2. E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Lucas, capítulo 6, versículo 31. Item 3. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomar as contas, apresentou-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E como não tivesse com que pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele, e a sua mulher, e a seus filhos, e tudo o que tinha, para ficar pago da dívida. Porém o tal servo, lançando-se aos pés, fazia-lhe esta súplica: Tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Então o Senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. E tendo saindo este servo, encontrou um de seus companheiros, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando-lhe a mão à garganta, o asfixiava, dizendo-lhe: Paga-me o que deves. E o companheiro, lançando-se aos pés, rogava, dizendo: Tem paciência comigo, eu te satisfarei tudo. Porém ele não atendeu, retirou-se e fez que o metessem na cadeia, até pagar a dívida. Porém os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram-no fortemente e foram dar parte ao seu senhor, de tudo o que tinha acontecido. Então o fez vir seu senhor e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei a dívida toda, porque me vieste rogar isso. Não devias tu, logo, compadecer-te igualmente do teu companheiro, assim como também eu me compadeci de ti? E cheio de cólera, mandou seu senhor que o entregasse aos algozes, até pagar toda a dívida. Assim também vos tratará meu Pai Celestial, se não perdoardes do íntimo de vossos corações aquilo que vos tenha feito vosso irmão. Mateus, capítulo 18, versículos de 23 a 35. Item 4. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem, eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que, tomando como medida do que se deve fazer aos outros o que se deseja para si mesmo? Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhes damos?
A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como normas de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. A lição de hoje, novamente, é o amor. Amar o próximo como a si mesmo. Com amor, se colocar no lugar do outro. Aquilo que gostaríamos que nos fizessem, aquilo que Jesus ensinou sobre o amor, sobre a empatia, sobre a caridade, é isso que condensa esse texto. Quantas vezes nós nos queixamos de alguém pelo tratamento que essa pessoa nos dá, nos sentimos até ofendidos, chateados, magoados. Vocês já pararam para pensar? A gente para pensar qual é o tratamento que nós damos a essa pessoa que supostamente nos tem ofendido? Como diz aqui, a pessoa foi tratada com paciência, com carinho, com entendimento. Foi dada a ela uma nova oportunidade. Só que ela, virando as costas, ela mesma não teve a capacidade de ser caridosa, de olhar o outro com o mesmo olhar que ela tem para si. Eu, na minha vida, no cotidiano, muitas vezes, a gente fala uma palavra atravessada para alguém, depois que você vai embora, você fica pensando, poxa, acho que eu não tratei como eu gostaria de ser tratado. Errar é humano, todo mundo erra, a gente está aqui para evoluir. Mas assim, pedir desculpas, voltar, pensar, repensar. Isso é uma coisa que a gente deve fazer sempre. E a empatia, me colocar no lugar do outro. Quantas vezes aquela pessoa precisa só de uma palavra amiga, de um carinho, assim como nós também. E a gente nunca sabe o que está no íntimo do outro. Por isso é o amor que a gente tem que colocar na frente de tudo. Parar, aquietar o coração, pensar 2 vezes antes de falar alguma coisa para alguém, de agir por impulso, porque é aí que a gente pode ser injusto, entre aspas, né? Então é aquilo, pensar sempre, como eu gostaria de ser tratado? Qual o sentimento que eu vou provocar no outro, que eu vou fazer com que o outro experimente? É difícil? É, nem sempre acertamos. Mas com o amor para conosco mesmos, a gente consegue ir em frente, repensar e com certeza evoluir. E é como diz aqui no texto, quando todos conseguirem se abrir, se colocar disponíveis para aceitar o outro, para entender o outro, com certeza, muitas brigas, injustiças serão eliminadas. E é isso, é o amor. É o que Jesus nos deixou, o amor. Ele em tudo é o que vai nos fazer evoluir e temos um mundo melhor,
uma convivência melhor, mais sadia, com mais felicidade, tranquilidade e evolução. É isso que eu sinto do texto de hoje. Alguém? O texto de hoje me lembra uma passagem de Jesus, quando ele fazia uma de suas pregações, e um dos que estavam presentes foi ter com ele dizendo assim: Jesus, encontram-se aqui sua mãe e seus irmãos. E Jesus diz assim: mas quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ao que ficam todos assustados aqueles que ouviam a Jesus. Mas o que ele quis dizer com isso? E ele complementa: é minha mãe e são meus irmãos aqueles que fazem a vontade do Pai. Então ele deixa muito bem claro exatamente quem é sua mãe e quem são seus irmãos. Claro que após isso, Jesus vai ter com Maria e também com os filhos de Maria, que eram exatamente os irmãos de Jesus. E aqui no Evangelho de hoje, cabe uma pergunta: amar o próximo, mas quem é o meu próximo? O meu próximo é aquele que está dentro do meu lar? O meu próximo é aquele que tem laços consanguíneos? O meu próximo é aquele mais próximo, como nós estamos aqui na Rádio e TV Fraternal? A resposta é não. Não é esse meu próximo. O meu próximo, ou mais próximo, é aquele que transita e que sempre cruza os meus caminhos. Temos um exemplo aqui na rádio, que eles fazem a doação para instituições que ajudam pessoas. Essas pessoas não são os mais próximos? Eles conhecem essas pessoas? Não. Não importa quem são. Simplesmente existe aí um ato de caridade. E Jesus fala, muito bem dessa benevolência, desse ato de caridade e de indulgência que nós praticamos. Então, para a prática de tudo isso, não necessariamente o seu mais próximo é aquele que está mais próximo de você na sua casa. Muito pelo contrário. Talvez esse mais próximo esteja tão distante de você, mas muito mais distante, que é justamente esse que vai trazer exatamente as verdadeiras experiências para que você possa crescer dentro da sua evolução espiritual. Portanto, amar o próximo como a si mesmo não é amar o seu familiar. Amar o próximo como a si mesmo é amar exatamente todo aquele que é um desconhecido, entre aspas. Bom, também vendo esse texto e ouvindo aqui a Rosângela e o Paulinho, a gente realmente tem que pensar em quem é esse próximo a quem nos é aconselhado, nos é ensinado a amar. O próximo é todo aquele que cruzar o nosso caminho. Todo aquele que nos esbarrarmos aí, vamos dizer, no dia a dia, na nossa vida diária, é o nosso próximo. E temos um Pai, todos temos o mesmo Pai, que é Deus. Então, se todos somos filhos de Deus, então somos irmãos. Então, como temos que nos tratar? Como irmãos. Mas é tão fácil falar e tão difícil fazer, não é mesmo? Então, a máxima desse capítulo, onde diz que eu tenho que tratar o próximo como eu gostaria de ser tratado, faz com que eu reflita como eu trato o meu irmão. Porque o próximo é o meu irmão. Eu trato da forma como eu gostaria de ser tratado? Nessa história narrada aqui no capítulo, no trecho de Mateus, o
personagem em questão, ele se ajoelhou aos pés do seu Senhor e pediu clemência ali, paciência, e ele conseguiu. Ele desejou aquela clemência, aquela paciência do seu credor, né? Que era o seu Senhor ali. Mas ele tratou, logo na sequência, um outro companheiro que também tinha uma dívida para com ele, com a mesma paciência e clemência que ele pediu ao seu patrão, ao seu senhor? Não, né? Então, ele, nesse trecho, nos deixa claro o como não proceder, né? E sim, nos leva a refletir como ele deveria proceder, com a mesma clemência, com a mesma paciência, com o mesmo amor, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar, no nosso dia a dia, na nossa jornada diária, na nossa vida constante aí de relacionamento com as pessoas, olhá-los com olhos de amor, com olhos de bondade, com carinho, da mesma forma que gostaríamos que nos olhassem, que nos vissem e que nos tratassem. Como disse, é muito fácil falar e difícil fazer. Mas se a gente carregar dentro do nosso coração esse desejo, isso nos facilitará, porque certamente os nossos benfeitores estarão dispostos a nos ajudar nessa empreitada, a conseguir esse intento. É isso. Sutilmente, o Evangelho de hoje vem novamente tratar de uma questão que já estudamos nos dois últimos evangelhos, de uma forma um pouco mais simplista, porque nós falamos da caridade e do perdão. Só que agora Jesus vem enfatizar de verdade, né, qual que é a realidade, qual que é o maior mandamento. Como a gente discutiu anteriormente, ser caridoso, ter compaixão e perdoar o nosso próximo é um ato de amor, com certeza. Mas hoje ele vem nos colocar realmente como é que se deve tratar o nosso irmão, que é da mesma maneira que gostaríamos de ser tratado. É impactante. Eu particularmente acredito que se todos nós humanos agíssemos dessa maneira, nós já estaríamos evoluídos muito, grandemente. Mas é uma tarefa difícil. Amar o meu amigo, a minha família, meu filho, às vezes é mais fácil do que um inimigo. Então, a gente precisa começar a raciocinar e pensar melhor nas ações que nós tomamos no dia a dia, porque é uma ação difícil, não é fácil. Eu particularmente, eu acho complexo a gente praticar esse mandamento. Mas é essencial, com certeza, para a gente alcançar a nossa evolução, a gente vai ter que exercitar esse verbo tão bonito, né? Que é amar. O próprio texto, o Evangelho de hoje, trouxe um exemplo de um servo que foi perdoado e, ao mesmo momento, ele deixou de perdoar o seu devedor. Ou seja, ele como credor não teve o mesmo critério como devedor. Então, eu acho que a gente ainda pratica muito esse texto de hoje. Então, sim, o recado que eu deixo para todos é tentar se empenhar ao máximo. É difícil, é árduo, mas é o único caminho, que é amar o próximo como a si mesmo. Bem?
Bom, essas foram as nossas reflexões, as nossas considerações de hoje sobre o texto. E agora nós vamos todos nos unir com o Paulo nas vibrações. Neste momento, das vibrações que partem dessa casa, desse espaço, e que todas as vibrações de todo o segmento, de todas as pessoas, de todas as entidades religiosas ou não, enfim, de todo aquele que neste momento eleva o seu pensamento para o alto, com vibrações de boas energias. Que essas vibrações possam chegar na plenitude da espiritualidade, onde também uma legião de entidades, de espíritos de luz, compartilham também dessas vibrações, se juntam a essas vibrações. E que também, sobre o consentimento do Cristo, o consentimento de Jesus, que elas possam vir agora para todo o planeta, abraçando todo o planeta, abraçando todo o cosmo. Que cada partícula dessa vibração possa chegar a todos os cantos, não importa aonde, onde houver uma necessidade de saúde, onde houver uma necessidade de alimentação espiritual, onde houver necessidade de um amparo, de um abraço, onde houver necessidade de tudo aquilo que possa melhorar as pessoas no planeta e também em todo o mundo. Que essas vibrações, Pai, cheguem exatamente àqueles nossos irmãos a quem desprezamos e sabemos que desprezamos, que a sociedade despreza, mas que são irmãos em luta redentora, em luta constante para poder realmente ver a luz do Pai. Vibrações estas, Pai, não podemos também deixar de lembrar que cheguem a todos os hospitais, principalmente para aqueles que necessitam hoje de um amparo espiritual. O amparo material é dado pelo médico físico, mas que o amparo espiritual também esteja nessas vibrações. Vibrações essa, Pai, que cheguem a todas as crianças que estão agora vindo a este planeta, que sejam percursoras de um mundo melhor, de um mundo mais evangelizado, de um mundo mais cristão, como era no início com Jesus. Enfim, Pai, que essas vibrações cheguem a todos os nossos lares, aos nossos familiares e também ao próximo, que foi dito hoje aqui, que pode estar muito longe, mas que também é o próximo e que também necessita dessas vibrações. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, e obrigado também à espiritualidade, e que assim seja, graças a Deus. Agora, o William vai fazer a prece final. Hoje, antes da gente fazer a prece, eu gostaria de colocar aqui um agradecimento especial a todos os nossos amigos que, juntamente conosco, nos ajudaram e colaboraram com o nosso quarto pit stop da Rádio e TV Fraternal. Foi muito importante, foi um almoço delicioso e o mais importante foi a colaboração de cada um com o grupo de ação social. O meu muito obrigado em nome da rádio. E para finalizarmos hoje, fazer o agradecimento também a toda a equipe técnica da rádio que nos dá a infraestrutura necessária para que a gente possa levar a mensagem de Cristo até a casa de cada um. E principalmente ao nosso mestre, pela oportunidade de hoje. E com a oração do nosso Pai, encerramos mais um Evangelho. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim encerramos mais um Evangelho no Lar. Novamente lembrando que a Rádio TV Fraternal está em todas as mídias sociais, onde vocês poderão encontrar não só o nosso Evangelho, como também outras matérias referentes à doutrina espírita, música, histórias, enfim, né, livros, audiolivros. Agradecemos novamente por vocês estarem conosco e até a próxima semana com mais um Evangelho no Lar. Fiquem bem, tenham uma boa semana, que Deus os proteja. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.